Olá, salve Maria, viva Cristo Rei. Meu nome é Paulo Vitor, eu sou o zelador vice-presidente do Apostolado da Oração da Capela Imaculada Corredentora São José, sob a direção do Reverendíssimo Padre Braulio Maria. O Apostolado da Oração na Capela São José foi fundado em 2023 na festa do Sagrado Coração do dito ano, que foi no dia 16 de junho. Nessa ocasião, eu me associei ao Apostolado da Oração juntamente à minha família e um ano depois, em 8 de dezembro de 2024, na festa da Imaculada Conceição, eu me tornei zelador do Apostolado da Oração e fui indicado pela diretoria até então como vice-presidente. E o Padre Braulio aceitou a nova diretoria, não somente eu, mas outros 6 zeladores, entre o número de 18 que nós somos hoje e mais de 40 associados. Um apostolado da oração relativamente grande aos moldes do que a tradição recuperou até hoje dessa confraria. E graças a Deus temos tido sucesso entre os fiéis que cada vez mais têm tido interesse em se associar ao apostolado da oração. Hoje nós somos 77 membros no total, contando com o diretor. Bem, é nítida a diferença entre as práticas devocionais que existem no Apostolado da Oração na Missa Nova e hoje como tradição. Eu frequento a Missa Tridentina há mais ou menos 5 anos. Quando eu estava na minha antiga paróquia, eu já frequentava a Missa Tridentina, porém eram alguns domingos e eu permaneci na minha paróquia, até que por ocasião de algumas dificuldades encontradas na paróquia com relação mesmo ao modernismo, eu acabei tomando a decisão de abandoná-la e passar a frequentar até então a Capela São José. Desde então permaneci lá e cheguei até aqui ao apostolado do Padre Braulio, que devido ao que nós sofremos teve que ser transferido para este local. Bom, o apostolado da oração na tradição segue os estatutos de 1950, colocados pelo Papa Leão XIII, favorecidos pelo Papa Pio IX, entre outros santos papas anteriores, que trouxeram indulgências, práticas, orientações, encíclicas, todas relacionadas à devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ao reinado de nosso Senhor Jesus Cristo e ao apostolado da oração propriamente dito. Enquanto o apostolado da oração na Missa Nova segue os estatutos aprovados recentemente pelo Papa Francisco, em 2018. Infelizmente, hoje, o apostolado da oração ele não tem mais esse nome. Ele adquiriu o nome de Rede Mundial de Oração pelo Papa, então perdeu-se toda a noção de apostolado e também de oração, tornando-se como uma mera associação de fiéis que rezam pelo Papa. Porém, não se resume somente nesse aspecto, apesar de estar interligado a essa questão de rezar pelas intenções do Santo Padre. Vale ressaltar que, enquanto na Missa Nova os fiéis rezam pelas orações que o Santo Padre coloca mensalmente, devido às grandes polêmicas que nós encontramos hoje dentro da Igreja, nós rezamos pelas orações objetivas dos papas de todos os séculos, que estão listadas para sempre no rol dessas intenções. Todos os papas devem rezar por essas intenções, que são a exaltação da Igreja, a extirpação das heresias, a propagação da fé, a conversão dos pecadores. Essas intenções devem ser sempre rezadas pelos santos padres de todos os séculos e nós as adotamos, inclusive o manual assim nos pede, como as nossas intenções oficiais. E caso o santo padre coloque uma intenção verdadeiramente, nós rezaremos por ela. A principal obrigação dentro dessa questão dos associados e dos zeladores é o chamado oferecimento diário, em que nós todos os dias temos que oferecer as nossas orações, trabalhos, sacrifícios, junto ao coração de Jesus, que também se oferece em sacrifício todos os dias sobre os altares. Isso também foi modificado no apostolado da oração da Missa Nova, em que já no oferecimento deles não há mais a noção de sacrifício, e sim há uma noção vazia relacionada à ressurreição, que é muito utilizada hoje em termos de doutrina pelos modernistas, que dizem que a missa não é mais o sacrifício do Calvário, e sim um memorial de ceia, a celebração única da ressurreição de Nosso Senhor, dissociando todo o mistério que Ele mesmo instituiu na Quinta-feira Santa. E que nós recobramos constantemente, inclusive pela devoção da Santíssima Eucaristia, que é um dos pilares do apostolado da oração.
Não somente porque é lá que nós encontramos a presença real de Nosso Senhor, mas porque foi um pedido dele mesmo, a Santa Margarida Maria, que toda primeira sexta-feira de cada mês, durante 9 meses seguidos, deveria ser oferecida a comunhão reparadora, que consiste em ouvir piedosamente a missa, comungar nessa intenção de reparação, rezar o ato de desagravo e oferecer penitências. A sexta-feira já é um dia naturalmente penitencial, por recordar a sua santa paixão, mas também com todos os atos devocionais que podem ser realizados ao longo do dia, inclusive durante a Santa Missa. Não somente nesse aspecto de sacrifício, mas também como aquilo que nós chamamos carinhosamente de ato de zelo para com o coração de Nosso Senhor. Também isso se perdeu de certa forma na Missa Nova, não somente por conta da perda da noção de sacrifício, mas também porque hoje já não há mais esse zelo, essa devoção, esse fervor pleno com relação ao coração de Jesus. Isso é uma coisa um tanto quanto contraditória, porque se Nosso Senhor deve reinar nas almas, como o Papa Pio IX diz claramente na encíclica Quas Primas, ele deve reinar nas almas através do fervor, porque o coração de Jesus ele é puro fervor, por isso ele está inflamado de amor. Há chamas representadas na sua santa imagem. E assim também ele apareceu a Santa Margarida, não somente com chamas, mas com raios de luzes que saíam das chagas. Também tem uma imagem muito bela representando isso, como foi a aparição. E Nosso Senhor reinando nas almas através do fervor, uma alma fria, tíbia, que é grande parte das vezes o que se encontra nesses apostolados da Missa Nova, não há como Nosso Senhor reinar e, consequentemente, o apostolante não está cumprindo com o dever básico que é o de apostolado. É uma associação pia de fiéis que se unem para praticar um apostolado. Apostolado esse que vem através da oração. Veja que não há o nome do Sagrado Coração de Jesus em nossa confraria. Há nas entrelinhas, nas imagens, nas insígnias, nos sermões dos padres, nas conferências direcionadas ao apostolado da oração, mas o nome pleno é apostolado e oração. E esse constitui os 2 pilares dessa confraria. Mais uma vez digo que há algo contraditório, porque uma confraria, que foi uma das únicas que sobreviveu com as reformas, ter sido tão deformada a esse ponto que se perdeu toda a autenticidade e originalidade com a qual ela surgiu. Ela surgiu no seio dos jesuítas, quando os jesuítas ainda levavam a sério as questões da igreja e eram tradicionais. Hoje, infelizmente, a ordem chegou a um ponto muito ruim. Mas, justamente por aquele amor, aquele fervor que eles já praticavam pelo Sagrado Coração de Jesus, nasceu entre os jovens, naquela ocasião, a necessidade de fundar uma associação. E eles procuraram o padre Henri Ramier, um padre francês, um jesuíta francês, que deu todo o apoio e ajudou a propagar o apostolado da oração no mundo, tendo como base os trabalhos e as aparições do padre Cláudio Lalacombière, que era o diretor espiritual de Santa Margarida Maria, e consequentemente os escritos e as aparições. Ele foi um veículo e chegou até nós a partir do padre Bartolomeu Tadei, que fundou o primeiro apostolado da oração em Itu, em São Paulo. Eu vi que a minha vida espiritual ela se edificou muito passando a praticar, depois que eu deixei a Missa Nova, todo o apostolado que existia lá, inclusive sofrendo perseguição, porque na época as pessoas até me disseram por que eu entraria numa confraria cheia de senhoras, sendo que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela inclusive começou pelos jovens e até hoje ela é propagada especialmente pelos jovens. Vê a diferença nítida na missa tradicional da quantidade de idosos e de jovens que há na confraria do apostolado da oração. E quando eu passei a praticar os atos como eles deveriam ser, seguindo o manual, que é este aqui que nós utilizamos, da editora Realeza, que também fez uma bela reedição de um manual que estava perdido no tempo por conta das reformas, eu percebi notoriamente um crescimento de devoção, de fervor, de amor à Santíssima Eucaristia, de amor à Nossa Senhora, que também é um ato devocional próprio nosso. O associado ou zelador deve rezar pelo menos uma dezena do rosário todos os dias, ou um terço, ou o rosário completo.
e inclusive dando direito a indulgências a mais comparados àqueles que só rezam o oferecimento diário, que é a oração própria nossa. Notei um crescimento de amor pela figura e pela pessoa do sacerdote, que nos traz o próprio coração de Nosso Senhor na Santíssima Eucaristia, e através de conferências tão salutares que nos ajudam a crescer, não somente nessa devoção, mas também em termos de doutrina, de fé e de vida espiritual como um todo. Isso não existe na Missa Nova mais. Não há conferências. O máximo que o sacerdote faz é uma missa na primeira sexta acompanhada de uma hora santa, entre aspas, que não é nem mais como hora santa praticada. Por quê? Retomando, a hora santa, ela é um dos atos próprios do apostolado da oração. Ela nasceu também das visões de Santa Margarida, em que Nosso Senhor disse a ela que ela ficaria das 11 até meia-noite, de quinta para sexta, com o rosto ajoelhado em terra, para se unir à agonia de Nosso Senhor, que aconteceu da quinta-feira santa para a sexta-feira santa. Inclusive também a sua prisão nas mãos dos iníquos, antes da paixão. E a hora santa nasceu dessa prática que Nosso Senhor pediu a ela. Um padre muito santo, ele escreveu meditações que também foram perdidas no tempo, mas que recentemente também foram reeditadas. O padre Matthew Crowley, e ele escreveu essa obra, Hora Santa, em que há uma hora santa para cada mês do ano. E também para cada ocasião litúrgica, por exemplo. Há uma hora santa para a Quinta-feira Santa. Há uma hora santa para as vésperas da festa do Imaculado Coração de Maria. E a hora santa, ela tem essas orações próprias. Orações de reparação, de ato de zelo, de amor, de sacrifício. Uma hora, pelo menos, de oração profunda, contemplação, conhecimento mesmo do mistério do coração de Jesus. Em contrapartida do que existe hoje na Missa Nova, há uma necessidade deles manterem o que nós chamamos de Mensageiro do Coração de Jesus, que foi uma revista escrita também pelos jesuítas naquela época, que servia como meio de propagar o apostolado da oração e termos de doutrina também. Lá existiam textos contra as heresias vigentes na época, existia contabilização de centros, de apostolantes, de zeladores, de apostolados novos no mundo inteiro, de novas diretrizes, não reformadas, mas assim, novas diretrizes de novos atos de devoção, outros tipos de imagens sacras que também eram distribuídas, né, num trabalho belíssimo ali que existe. Nós, inclusive, tivemos acesso aos mensageiros do ano de 1870, do ano todo, dos 12 mensageiros. Infelizmente, hoje, com as reformas, ele se tornou um veículo da teologia da libertação e ele é utilizado nos apostolados da Missa Nova. E lá, a hora santa dele se resume a ficar lendo aquele mensageiro. Então, assim, além de deformar o que é a hora santa, renegando as orações próprias, o sentido místico espiritual da hora santa, além disso, se tornou um modo de pregar por leigos as heresias, seja por ignorância, seja mesmo por vontade. E, consequentemente, os padres, estando ou não presentes, já não faz tanta diferença, porque também se perdeu essa noção de diretor. Hoje o que mais existe é um moderador, e olhe lá, porque a realidade é que meio que se tornou uma iniciativa de leigo. E eu vejo esse protagonismo claro quando eu estava lá dentro do apostolado da oração, em que realmente não se viu o padre a não ser na Missa Nova com os fiéis. Nós nos reunimos pelo menos uma vez por mês, tanto a reunião geral associados e zeladores, quanto a reunião mensal dos zeladores. Então, no meu caso, que sou o zelador, são pelo menos 2 reuniões mensais. Podem acontecer reuniões extraordinárias a depender das necessidades, e também se o diretor considerar assim. Na reunião geral, o padre faz uma conferência, ou seja, ele escolhe um assunto ou de necessidade, da visão dele de sacerdote diretor, ou por escolha mesmo de hoje desejo falar sobre isso, e ali nós rezamos as orações próprias para as reuniões,
o padre diretor faz a reunião, faz como se fosse um sermão, mas bem mais detalhado e extenso. Ele realmente senta para nós ouvirmos. E também, ao final, ele dá a bênção final e nós rezamos as orações finais para as reuniões, que é tudo bem determinado dentro do manual. É feita uma ata em cada reunião, e essa ata é lida na reunião subsequente, porque ela precisa ser aprovada e assinada e arquivada. Nas reuniões também nós damos os encaminhamentos gerais com relação às necessidades. Compra de manuais, distribuição, tesouro espiritual, que é uma prática muito comum nossa. O tesouro espiritual é interessante também. Ele é um papel em que nós escrevemos os atos de devoção que nós vamos oferecer naquele mês. Cada pessoa na sua individualidade, cada membro na sua individualidade. Sejam terços, visitas ao Santíssimo Sacramento, comunhões sacramentais, espirituais, missas ouvidas, mortificações, atos de zelo, obras de misericórdia. E ali é depositado no baú na hora santa, diante do Santíssimo Sacramento. Então, de fato, é um tesouro que nós oferecemos a Nosso Senhor em pessoa na Santíssima Eucaristia. E isso também morreu com as reformas, inclusive de maneira muito sórdida, em que, na época, os reformistas falaram que eles tinham que acabar com a religião dos papeizinhos. Eles falaram dessa forma. E assim também eles fizeram com a Cruzada Eucarística, que é uma seção do apostolado da oração para as crianças, que hoje adquiriu uma forma quase própria, mas ainda assim ela é cuidada por um zelador do apostolado da oração, que é a pessoa que organiza toda a disposição da cruzada. E graças a Deus nós conseguimos retomar esse hábito com a ajuda do padre e com a disposição dos membros. E nessas reuniões também são tiradas dúvidas dos apostolantes com relação a todos esses atos e necessidades pessoais, seja da parte de nossos zeladores, que de alguma forma nós temos que amparar os associados e, em caso de maior necessidade, encaminhar direto ao padre. Hoje, na Missa Nova, isso não acontece. Não existem essas reuniões mais. O que existe na realidade é essa hora santa na primeira sexta, sem sentido místico, espiritual nenhum, basicamente como uma forma mesmo de propagar o que hoje é desejado pela hierarquia, especialmente a teologia da libertação, que era o que eu mais vi acontecer, o que era mais falado quando eles liam esses mensageiros. E também a questão da primeira sexta e do primeiro sábado já não há mais essa questão da reparação. É muito mais um cumprimento de tabela. As pessoas vão porque, a primeira sexta, devoção conhecida, eu me habituei a ela, eu tenho que ir. Mas nem sequer eles rezam os atos de reparação, que é uma coisa que nós prezamos muito na tradição. Ao final da Santa Missa, o padre reza junto conosco o ato de reparação e a ladainha ao Sagrado Coração de Jesus. O primeiro sábado, então, nem se fala, já foi completamente deixado de lado, apesar de não ter surgido com Santa Margarida Maria, mas o primeiro sábado surgiu com uma das maiores aparições da igreja, que foi a aparição de Fátima. E o nosso reverendíssimo padre diretor, ele sempre nos colocou esse dever de unir o coração de Jesus com o coração de Maria, inclusive porque a igreja sempre favoreceu esse culto, colocando até indulgências. Então, é um dever extremamente necessário, mesmo pelo que Nossa Senhora disse. Deus quer instaurar no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração e será o último remédio. E nós encaramos essa mensagem de Nossa Senhora como uma obrigação e também como um modo perfeito de se chegar ao coração de Jesus. E que infelizmente foi abandonado também dentro dos novos critérios e das novas normas que eles utilizam. Inclusive o nosso manual faz uma citação bem específica com relação ao Imaculado Coração de Maria. E que também tem um ato de reparação próprio que nós utilizamos, um ato de reparação que veio de Portugal, na época que o Brasil foi consagrado à Imaculada Conceição junto com Portugal, e que nós adaptamos para o Brasil, porque tem algumas citações próprias, mas que é belíssimo o ato e traz toda essa questão de reparar mesmo as blasfêmias. Inclusive porque Nossa Senhora explica que são 5 sábados por conta das ofensas que são feitas aos dogmas relacionados a ela.
Então, o dogma da Imaculada Conceição é o primeiro deles, que deve ser reparado nas mensagens. E além disso, nós também rezamos o Santo Terço antes de cada Santa Missa da primeira sexta e do primeiro sábado. Na hora santa nós também rezamos o Santo Terço diante do Santíssimo Sacramento. E quando eu participava da Missa Nova, nunca vi rezarem o Santo Terço. O que eu via rezar o Terço da Misericórdia Divina. E isso entra um outro aspecto interessante, porque a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela é a devoção mais importante da Igreja. Isso não sou eu que falo, não é o Padre Braulio que fala, isso é a Igreja que fala, sempre falou. Inclusive pelo contexto que ela surgiu. Um contexto em que o jansenismo e o calvinismo estavam crescendo como heresias e estavam ganhando fiéis. Estavam roubando os fiéis da Igreja, levados por essas mentiras. E Nosso Senhor aparece e se manifesta diante dessas heresias na forma do seu coração, dizendo aos homens: eu quis ter um coração que é blasfemado. E dentro desse contexto, isso foi sendo abandonado com o passar do tempo e hoje já não é mais a devoção mais importante da Igreja. Hoje, na Igreja Conciliar, a devoção mais importante é a misericórdia divina. Ou seja, um abandono completo de tudo aquilo que Nosso Senhor disse na sua aparição a Santa Margarida. E de tudo que ele quis manifestar. Não só uma mensagem de amor pelos homens, mas uma mensagem de sacrifício e de reparação. Veja o meu coração cercado de espinhos, espinhos de blasfêmias. Já quando você observa a imagem da misericórdia divina, não há nenhum aspecto que manifesta sacrifício e conversão. É somente um chamariz a fazer parte de uma misericórdia que não passa pela conversão. Nosso Senhor está ali praticamente desfigurado da mensagem anterior. E isso é contraditório, não coaduna. Como que Nosso Senhor aparece séculos atrás, traz uma mensagem como a do coração, a do seu coração santíssimo, e depois ele aparece de uma maneira completamente arbitrária, diferente, e deixando a entender que já não há mais a necessidade de conversão e de sacrifício. O que há, na verdade, é rezar um terço, que mesmo que você pecou a vida inteira, se você reza antes da morte, você é salvo. E isso não foi o que Nosso Senhor disse também a Santa Margarida. Nosso Senhor não deu as 9 primeiras sextas como uma fórmula mágica, e sim como uma forma de sacrifício, de reparação e de conversão, em que a alma que realmente mergulha nessas 9 primeiras sextas, ela tem uma mudança espiritual, ela tem uma mudança radical com relação ao entendimento que ela tem do amor de Nosso Senhor e da vida espiritual que ela está levando. Em contrapartida, já não, lá existe meio que uma fórmula mágica. Então, hoje, fazer parte do apostolado da oração não é somente associar-se nessa família, porque é uma família, o apostolado da oração ele sempre teve esse aspecto de família, porque ele é mundial, ele nasceu assim, tanto que nós não dizemos que aqui é independente, aqui é um centro do apostolado da oração, ou seja, é uma parte dessa família que é os apostolantes, tanto associados quanto os zeladores. E dentro dessa família, não é somente se associar a ela. Hoje, ser parte do apostolado da oração é um dever que nós temos de resgatar de volta aquilo que eles tomaram de nós, que é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Inclusive, no nosso apostolado, diante de todas as perseguições sofridas, nós vemos um papel fundamental dessa devoção, que literalmente salvou nosso apostolado muitas vezes, deixando os fiéis ficarem firmes, de fato, olhando para o coração de Jesus e vendo: aqui está a verdade, e é aqui que eu pertenço. É aqui que está de fato nosso Senhor. Bom, eles mudaram o manual de N formas. Primeiro, eles mudaram as fórmulas mesmo. Por exemplo, a fórmula do oferecimento diário nossa é assim: ofereço-vos, ó meu Deus, em união com o Santíssimo Coração de Jesus, por meio do coração imaculado de Maria, as orações, obras e sacrifícios deste dia em reparação de nossas ofensas. E lá eles vão dizer: ofereço-vos as ações deste dia em honra de vossa ressurreição, que o Espírito Santo que guiou a vós no deserto guie as nossas almas, e por aí vai.
Então, eles eliminaram, em primeira mão, completamente toda a noção de sacrifício, de reparação e de união com o coração de Jesus. Depois, eles também modificaram as devoções, como eu disse. Não é mais o terço da devoção a Nossa Senhora, é o terço da misericórdia divina. Não é mais o ato de reparação, que também foi modificado. Não vou lembrar a fórmula de memória para recitar, mas eles também mudaram o ato de reparação. E eles tiraram partes consideráveis. Por exemplo, no ato de reparação fala claramente dos hereges. Cita sobre as pessoas que recusaram o batismo ou que renegaram as promessas que fizeram no batismo, aqueles que estão perdidos fora da fé verdadeira. Lá já não cita isso mais, justamente por conta da noção de ecumenismo. Não são hereges, são irmãos de outra religião. É assim que é dito. Outra mudança que aconteceu foi justamente com relação às insígnias. Nós, como seguimos os estatutos antigos, lá diz claramente que os associados eles usam um tipo de fita, os zeladores usam outro, e isso foi abolido também no apostolado da oração reformado. Todos usam hoje a mesma fita. Só que isso causa vários problemas. Primeiro, explicando, a fita dos associados é uma fita mais estreita, é uma fita chamada número 9. Ambas são feitas do mesmo material, que é chamalote, é um material específico, é um material usado principalmente para objetos sagrados, porque na luz ele manifesta uma tríade na trama do tecido. Então ele tem esse simbolismo. Eles colocaram, como todos agora, a fita dos zeladores, que é essa fita aqui, uma fita mais larga, fita número 12, e que tem um bordado e uma cruz medalha, em que tem Nosso Senhor, na última ceia, manifestando o seu coração, e escrito venha a nós o vosso reino, que é o nosso lema, manifestando mais uma vez a interligação entre a devoção ao coração de Jesus e o reinado de Nosso Senhor, nas almas, na sociedade, nas instituições, nas famílias. Nas famílias, principalmente porque há uma consagração também que o padre faz relacionada à entronização e que todas as famílias podem receber, não só aquelas que estão associadas ao apostolado da oração. E com essa mudança, colocando todos entre aspas como zeladores, causa um problema porque a noção de zelador, ela tem regra. Nós temos 20 pontos de regra. Então, os zeladores são aquelas pessoas que já estão firmadas no espírito da devoção e vão cumprir regras muito mais assíduas com relação à vida temporal e espiritual ao coração de Jesus. Enquanto os associados são aqueles que estão sendo firmados no espírito da confraria e um dia também serão zeladores. Como a palavra diz, zelador é aquele que zela. Mas o associado, ele está literalmente associado, ele está ligado ao Sagrado Coração de Jesus. E a fita estreita mostra isso, é uma estreiteza entre aquele fiel e o coração de Jesus, mesmo não sendo zelador. A fita dos associados, além de ser mais estreita, ela não tem um bordado, ela tem o detente, que é um sacramental que muitas pessoas conhecem, também chamado de bentinho, em que está escrito detente, alto, sagrado coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino. Também tem o nosso lema. E é uma medalha, não é uma cruz, mas é uma medalha que contém numa face o Sagrado Coração de Jesus e no outro o Imaculado Coração de Maria. As fitas são diferenciadas entre masculina e feminina. A masculina é em forma de leque na parte traseira, para encaixar na camisa dos homens, e a das mulheres é em formato de cruz, para recair sobre as costas. A fita é da cor vermelha porque manifesta o sangue de Nosso Senhor que saiu do seu coração quando foi lançado na cruz, a ponto de que já não havia mais quase sangue, que saiu água. Então Nosso Senhor derramou todo o seu sangue, restando apenas água que também saiu do seu coração santíssimo. A fita, ela é de extrema importância porque ela não só propaga a devoção, como ela também coloca diante dos olhos das pessoas a questão do reinado. Uma pessoa que olha um membro vestido com a fita precisa reconhecer ali que há uma pessoa, uma alma na qual reina o Sagrado Coração de Jesus, principalmente se for um zelador, que tem uma maior responsabilidade com essa questão. E também nós usamos uma insígnia, uma espécie de brasão, que nós chamamos de distintivo, que também pode ser usado pelos fiéis no lugar da fita.
Nosso manual manda que a fita deve ser usada em todas as reuniões e santas missas e todos os atos relacionados ao apostolado da oração ou à vida católica, inclusive rezar em casa. O fiel pode colocar a fita e fazer suas orações particulares em casa. É de suma importância o uso da fita, por essas razões e porque também ela é indulgenciável. Beijar a fita, dizer o lema, venha a nós o vosso reino e colocar traz indulgência. Fazer adoração ao Santíssimo Sacramento utilizando a fita traz indulgência. Todas indulgências muito bem explicadas e colocadas no nosso manual. Então, sim, a fita é um meio, é um sacramental que o padre abençoa e impõe no dia da admissão do fiel, que já está num preparo espiritual para entrar à confraria, já conhece as normas, já tem o manual, a maioria pelo menos, firmado já de certa forma num princípio do espírito da confraria. E então, hoje, essa mudança existe também uma rejeição, eu cheguei a ver isso, pessoas não quererem usar a fita, quererem usar a camiseta. A pessoa estava com a camiseta, mas não estava com a fita. Não faz sentido, porque indulgência sacramental e obrigação faz parte da regra. Então, sim, usar a fita é de suma importância para um membro. Não digo só do apostolado da oração, mas creio de qualquer confraria. Os jovens, como eles foram os primeiros a procurar os padres jesuítas a fundar o apostolado da oração, eles devem hoje, para de fato reconstruírem a confraria e retomarem essa devoção, retomar a vida católica tradicional. Não tem outra resposta. Nunca vai ser encontrado isso no modernismo, jamais. Pode até encontrar uma fagulha, uma faísca, mas se a pessoa não vem e vê a missa de sempre, do jeito que ela sempre foi, se ela não olha o sacerdote exercendo o sacerdócio católico autêntico, se ela não vê os fiéis reunidos, praticando devoção, ostentando as suas fitas, como é dito no próprio manual, porque é isso que o manual diz, deve-se ostentar a fita como uma bandeira, porque é sobre aquela égide que nós estamos. Por que hoje o apostolado da oração só tem velho? Porque esses senhores e senhoras, eles cresceram no apostolado da oração e eles vão terminar a vida deles no apostolado da oração. Isso é uma coisa, inclusive, curiosa. É muito raro você encontrar alguém que não quer entrar no apostolado da oração ou alguém que queira sair, porque o apostolado da oração é encantador, o coração de Jesus é encantador. E eles terminando a vida como membros da confraria, não há restabelecimento de membros mais jovens, porque o espírito morreu. Com a reforma, o espírito morreu. E essa é a maior briga que existe com os modernistas, porque eles querem insistir que aquilo ali funciona, mas eles se contorcem de raiva porque eles sabem, no fundo, que aquilo não funciona. O que funciona é isso aqui. É o apostolado da oração como ele sempre foi, seguindo os estatutos que os santos padres nos deixaram. Inclusive Pio XII também favoreceu muito os estatutos do apostolado da oração na época da Segunda Guerra, que foi quando ele governou a igreja. Então, que os jovens se sintam tocados a restabelecerem a sua devoção ao Sagrado Coração de Jesus, estando na tradição. É lá que é necessário. Só assim vai conseguir fazer essa retomada. E a partir do apostolado da oração, nós vimos muitas pessoas encontrando a verdade aqui. A pessoa pode não ter se encantado pela tradição a princípio. Ela pode ter se encantado só pelo apostolado da oração. Mas a partir daquela devoção, ela encontrando o coração de Jesus aqui, na Santa Missa, na vida fraterna, nas direções com o sacerdote, nas confissões, enfim, na vida católica como um todo, ela entendeu que aqui está a verdade. Os jovens hoje eles precisam ser tocados por esse sentimento que vem do coração de Jesus. Lá, infelizmente, vai morrer, porque não há isso. Não há devoção e fervor verdadeiros, porque a vida católica está deformada. Vive-se muito mais como um protestante do que como um católico verdadeiro, por mais que tenha traços de catolicismo.